O plano de Deus é que aquela arca não tivesse muito mais animal do que gente. O plano de Deus era diferente. Nem todos se deixaram ser persuadidos. Nós estamos vivendo um tempo e uma época onde o Evangelho está recebendo os toques de pós-modernidade. Tem muita gente tentando falar de Jesus, do ensino de Jesus, mas negar a realidade de um inferno literal. E nós não podemos levar Jesus a sério, ou o que ele falou a sério, se a gente tentar subtrair do Evangelho a parte do inferno. Inclusive, vale a pena dizer que Jesus várias vezes mencionou e ensinou sobre o assunto do inferno e da condenação eterna. Agora, muitas vezes quando a gente menciona o assunto do inferno, em qualquer conversa, principalmente se estamos falando com gente que ainda não se posicionou em fé diante de Deus, o assunto gera desconforto. Outro dia alguém me disse, mas se Deus é amor, por que ele criou o inferno? Em Mateus 25, 41, Jesus disse que o inferno foi preparado para o diabo e os seus anjos. Deus não preparou isso para o homem. Agora, quando o homem peca da mesma forma como Satanás, para quem o inferno foi preparado, pecou, ele se coloca debaixo da mesma condenação. Foi o que Paulo escreveu a Timóteo. Ele diz, não escolha e não coloque no ministério nenhum neófito. Ele diz assim, para não acontecer que ele se ensoberbeça e incorra na mesma condenação do diabo. O problema é que muitas vezes nós imitamos o pecado do diabo e nos colocamos debaixo da mesma condenação que ele tem. Deus nunca planejou isso para o homem. Quando o homem escolhe o caminho do pecado e rebelião contra Deus, da mesma forma que Satanás e seus anjos escolheram, ele se colocou debaixo da mesma sentença. O amor de Deus não se revela pela ausência do inferno, mas pela solução de Deus, para que o inferno não precise ser a única rota que o homem tem diante de si. No entanto, as pessoas gostariam de ter a revelação de um Deus de amor que as deixem confortáveis no pecado e que no final das contas ele só evite a consequência. Mas não é esse a mensagem do Evangelho. Eu tenho dito para alguns, você sabe o que significa a palavra Evangelho? Evangelho significa boas novas. Evangelho é a boa notícia. A boa notícia vem me dizer que tem inferno. Não, a boa notícia é que você não precisa ir para o inferno. Há uma forma de evitá-lo. Mas para que ele seja evitado, você precisa pegar a rota alternativa. A boa notícia é que existe outra rota. A má notícia é que se você não sair daqui você está lascado. Você está perdido por toda a eternidade. Desde os dias de Josué até Davi, nunca se possuiu a totalidade da terra prometida e nunca foram vencidos e subjugados os povos todos que moravam na terra. Davi foi quem conseguiu essa façanha. O primeiro a levar a nação de Israel a viver a totalidade da herança. Logo depois do reinado de Davi, a Bíblia diz que o reinado de Salomão teve paz, que não tinha mais inimigo para derrotar. Então Salomão se dedica agora à construção do templo. Eles deixam de só ter a tenda, o tabernáculo da adoração, e um templo suntuoso, extraordinário, foi construído para Deus. Na consagração do templo, segundo Crônicas, capítulo 7, eu vou ler dos versículos 19 a 22. O Senhor diz o seguinte, então entenda que o momento é chave. Finalmente Israel dominou, controlou a terra, expulsou os cananeus, a paz, não há mais inimigo com quem guerrear, vamos adorar o Senhor na terra da promessa. No momento da consagração desse templo, Deus diz, porém, se vós vos desviardes e deixardes os meus estatutos, os meus mandamentos que vos prescrevi, e fordes e servides a outros deuses e os adorardes, então vos arrancarei da minha terra que vos dei. E essa casa que santifiquei ao meu nome, lançarei longe da minha presença e a tornarei em provérbio e motejo entre todos os povos. Dessa casa, agora tão exaltada, todo aquele que por ela passar, pasmará e dirá, por que procedeu o Senhor assim para com essa terra e esta casa? Respondesse-lhe, porque deixaram o Senhor, o Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito e se apegaram a outros deuses, e os adoraram e os serviram. Por isso, trouxe sobre eles todo esse mal. O que é que Deus está dizendo? Vocês, israelitas, não são em nada melhores do que os cananeus. Se vocês cometerem os pecados que eles cometeram, eu vou julgar vocês do mesmo jeito que eu julguei eles. Apesar de Deus ter um plano para ser estabelecido na terra e ter escolhido Abraão e a sua linhagem para fazer isso, nós não podemos olhar aqui e fazer uma distinção. Essa etnia, que a linhagem direta e natural de Abraão foi beneficiada em detrimento de outros. Irmão, o sonho de Deus sempre envolveu todos os povos. Até quando fez aliança com Abraão, Deus disse, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus está dizendo, através do seu povo, da sua nação, eu quero alcançar todos os outros. Enquanto a arca estava sendo construída, você consegue imaginar o falatório que isso deu? Quem constrói um barco, numa época que praticamente não se utilizava embarcações, em terra seca? Irmão, Noé deve ter sido zombado por todo mundo.
deve ter sido chamado de o camarada mais maluco dos seus dias. Mas a Bíblia diz que enquanto se preparava a arca até que o juízo chegasse, Noé se tornou um pregador da justiça. E agora a Bíblia está falando de espíritos que estão em prisão porque foram desobedientes. De novo, desobedientes a Peiteu. Gente que não se deixou persuadir. O plano de Deus é que aquela arca não tivesse muito mais animal do que gente. O plano de Deus era diferente. Nem todos se deixaram ser persuadidos. É importante que a gente entenda a condenação e a justiça de Deus a estabelecer a condenação e a misericórdia que Ele oferece não é abraçada para que a gente tenha a visão correta. Porque se não entender a condenação, a gente não entende salvação. Mas já falamos bastante de condenação. Vamos valorizar um pouco a salvação. A Bíblia fala de não apenas uma mulher, mas de uma família inteira que escapou do juízo e da condenação. Eu gosto quando a Bíblia destaca que foi pela fé que Raabe fez isso. Pela fé que ela não foi destruída com os desobedientes. Foi pela fé. Ela, de alguma forma, em vez de agir como os demais, que não se deixa ser persuadido, ela deixa o seu coração se inclinar. E a gente sabe que salvação é pela fé. E Tiago, no capítulo 2, no versículo 25, ele pergunta: não foi Raabe, a prostituta, justificada por obras, quando acolheu e escondeu os espias? Se Tiago está usando o termo de que ela foi justificada, e isso é um padrão, um paralelo, na verdade, para que a gente entenda o lugar onde ela chegou com a sua fé e onde nós chegamos com a nossa, nós precisamos entender a atitude de fé de Raabe. Em primeiro lugar, ela reconheceu a grandeza de Deus. Os versículos 9 a 11, ela começa a dizer: eu sei quem é o Deus de vocês. Lá em Josué 2, o texto que nós lemos, ela diz: eu sei que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vocês. Eu sei que Ele entregou os reis. Eu sei que Ele entregou a nossa terra. Eu sei que Ele é Deus em cima no céu e Deus embaixo na terra. Irmão, vamos parar para pensar algo. Normalmente a gente olha e diz: esses cananeus eram pagãos, que adoravam outras divindades. Mas você sabe quem são os cananeus? Por que eles eram chamados de cananeus, ou a terra de Canaã? Canaã era neto de Noé. Canaã era filho de Cã, um dos filhos de Noé. Aqueles cananeus na terra eram da linhagem de Noé. O mesmo Noé que foi o único sobrevivente. O mesmo Noé que foi pregador ou pregoeiro da justiça. Ainda que houvesse essa apostasia em relação a Deus, o conhecimento de Deus existia. Esse mesmo Deus já havia sido cultuado, adorado por aqueles povos, mas havia sido abandonado. E agora a mensagem está chegando: o Deus dos vossos pais, dos vossos ancestrais, vai julgar vocês. Raabe, ela tem uma atitude, além do reconhecimento da grandeza de Deus, que pode ser classificado como arrependimento. Momento nenhum ela questiona que o que Deus está fazendo é injusto. Ela sabe que a sua condenação e a do seu povo é merecida. Ela se vê como uma mulher pecadora, certamente. A Bíblia descreve como uma prostituta. Irmão, se isso já tem um peso de conotação negativa hoje, tenta imaginar isso no passado e no contexto de sociedades, cidades e grupos bem menores. Era uma mulher que era vista com desprezo. Ela sabia a sua própria condição. Além de reconhecer a grandeza de Deus, é óbvio que está embutido aqui o reconhecimento do seu pecado, o pecado do seu povo, que é o que hoje a gente chamaria de arrependimento. Mas existe também a capacidade dessa mulher de acreditar que Deus tem misericórdia até para gente como